Olá a todos vocês, estamos aqui novamente e eu quero falar algo que vai impactar o vosso coração. Crescendo em graça é o favor imerecido, a graça é o favor imerecido do Senhor Jesus para as nossas vidas. E eu quero falar de um acontecimento, mas muito importante, que aconteceu na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 2, as bodas em Canaã da Galileia, a água feita vinho, o vinho. O Senhor Jesus, ele foi convidado a estar presente neste casamento. Veja bem, ele foi convidado. Só que o interessante que diz no versículo, capítulo 2, versículo 1, diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Fizeram-se umas bodas, quer dizer, não é uma boda, quer dizer, havia-se mais de um casamento, mas neste casamento Jesus se fez presente. Ele foi convidado e compareceu. Quando você recebe um convite para comparecer em algum lugar, numa festa, você vai se você estiver contente, se você estiver disposto, se não houver nada, nenhum impedimento. Mas falando de impedimento, esses noivos aqui, neste casamento, não poderia ter nele um impedimento para Jesus, para que Jesus não viesse comparecer. Eles tiveram que convidar Jesus, e para Jesus poder estar presente, entrar nesta festa, não poderia ter impedimentos. E Jesus foi a essa festa, ele entrou neste casamento, porque ele não encontrou impedimento. Quer dizer, algumas pessoas elas não vão em algumas festas, em algum casamento, porque surgem impedimentos. Para o ser humano, imagina para o Senhor. Então é necessário, se você quer Jesus no seu casamento, quer Jesus na sua casa, é você que tem que tirar os impedimentos. Que impedimento? Vamos dizer aquilo que entristece o Senhor. Porque qual o pai que vai na casa do filho, e se o pai está tão triste com o filho, o pai não vai querer entrar na casa do filho? E qual o filho que vai fazer uma visita numa casa se o filho está triste com aquela casa? Agora, se ele vê ali naquela casa um esforço, pelo menos a dedicação, a pessoa está se esforçando, o que acontece é o seguinte, preste muita atenção. Pessoas no Evangelho, pessoas dentro de todas as igrejas, como católica, metodista, evangélica, pessoas conhecedoras, não sei que nível, que tanto da palavra, mas elas não entenderam que não basta convidar Jesus. Você tem que fazer por onde para que realmente ele possa entrar. A pessoa só fala, em nome de Jesus, Senhor, mas ela só fala o nome, ela não faz por onde. Ela não tira os impedimentos para que ele venha passar para dentro. Então nós vemos que Jesus entrou porque não havia um impedimento. O que impede a presença de Deus de operar na vida de uma pessoa? Quando ela não quer deixar o pecado, não quer deixar as coisas erradas. O erro impede, quando nós não queremos deixar o erro, ele impede a gente de ter a presença de Deus, de ver a manifestação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele se fez presente neste casamento. Mas estava ali a mãe de Jesus. Papel muito interessante aqui, porque todas as mães, elas querem estar presente ali quando o filho está fazendo alguma coisa, ou ciente de onde o filho vai, onde o filho não foi. Quando o filho está fazendo alguma coisa, ela quer estar presente. Para você, mãe, é importante você saber que
você tem que estar ciente, mas você tem que ter mais ciente de que a presença de Deus é que tem que operar, que tem ali a presença de Deus que está ali agindo. E estava ali a mãe de Jesus. Muitas são as mães também nos dias de hoje que ela quer se meter, ela não consegue ficar quieta, ela quer entrar no meio. E Jesus, ele falou algo: olha, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo? Ele sabia que havia de ser feito algo, mas também ele chamou a atenção de Maria. Temos que respeitar Maria, hein, gente? Respeitar ela, adorar somente a Deus, mas respeitar ela. Ela foi um instrumento da mão de Deus, e por ela ser um instrumento da mão de Deus, Deus não encontrou outra, só encontrou Maria. Então tem que respeitar, sim. Ela foi um instrumento. Ela não morreu na cruz, não. Foi Jesus que morreu na cruz por todos nós para nos salvar. Mas as pessoas elas não respeitam. Respeito significa você não desfazer. O respeito significa você não maldizer. Realmente, quem morreu na cruz foi Jesus. Diz assim: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, Jesus disse: ó, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Eu pergunto para você, o Senhor Jesus, eu pergunto para você, o Senhor Jesus, ele sempre está ciente do que tem que ser feito, do que é necessário ser feito. Ele sempre está ciente. Mas a mãe ali, naquele casamento, ela quis dar ordem para o Senhor Jesus. Nem eu, nem você, nem a mãe, nem parente, nem ninguém pode dizer para o Senhor como ele tem que fazer, mas sim saber esperar. O Senhor Jesus, ele sabia da situação, que ali seria o primeiro milagre em um casamento ali, e hoje tantos outros milagres nos casamentos que Jesus tem se feito presente. Mas naquele momento ali, o Senhor Jesus disse para a mulher: que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O Senhor Jesus, ele quer mostrar para nós aqui que ele está presente. Quando a gente tira os impedimentos, ele está presente. Mas nós temos que ter paciência. Essa paciência significa calma. Essa calma significa confiança. Essa confiança significa recebendo a vitória, a bênção. Essa impaciência, ele quis mostrar o que ali naquele momento, falando daquele jeito ali? Mulher, que tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Ele quis dizer o que para ela? Eu jamais me negaria de abençoar este local cuja eu fui convidado e estou presente. Eu vou manifestar o poder. Mas a calma é essencial. Por que aqui esse momento, esse episódio de Maria? É para as mães também. É um casamento, é uma família sendo abençoada. Essa noiva seria a mãe. Esse noivo ali que teve essa união seria o esposo, né? O pai também de filhos que iriam nascer. Então, para você pai, para você mãe, é necessário ter dentro da casa calma, dentro do lar paciência. Que vai chegar o momento, a hora de que o Senhor ele vai operar. E essa calma, paciência é a certeza da vitória. Você precisa ter certeza da vitória. As mães ficam falando com os filhos, brigando com as filhas, brigando com isso e aquilo outro. Os pais ficam nervosos. Conhecedores do Evangelho, até mesmo conhecedores desta palavra. Até mesmo pessoas que fazem obras. Saiba que quando você casou, Jesus se fez presente, você convidou, você tirou os impedimentos,
Jesus ele vai operar. A calma é a certeza. E a certeza, quando você tem, é fé. A fé é que te faz ali mostrar para o Senhor que você está tranquilo. A fé diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Para tudo nessa vida, dentro de um lar, dentro de uma união, de um casamento, tem que se haver a hora certa. Hora certa para acontecer a transformação. Quer seja a transformação no coração da mulher, no coração do filho, no coração da filha. A transformação, ela irá acontecer. Mas tudo tem a sua hora. É como eu digo sempre: não tem como você dizer para o Senhor qual a hora, mas tem como você dizer para o Senhor: sim, eu tenho a minha fé no Senhor, tenho a minha confiança no Senhor, então estou tranquilo, estou em paz, quando a sua fé está no Senhor. Aquele casal se tornaria pais e mães. Então, para você pai, para você mãe, tenha calma, porque o Senhor Jesus, Ele se faz presente quando nós o convidamos, quando nós o recebemos. E diz mais assim: e estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metradas. 6 talhas de pedra para a purificação. Estava ali tudo preparado para a purificação. O que acontece é que eles se esforçaram, prepararam, e então o Senhor ele pôde agir. Muitas pessoas ela fala o nome de Jesus, mas ela não prepara nada, ela não faz a parte dela, ela não se esforça, ela não prepara a casa, deixa ali com tudo bonitinho, ela não arruma nada. Estava tudo preparado para que Jesus, no momento que Jesus fosse agir, pudesse acontecer o milagre da transformação. Que milagre não foi transformação só da água, do vinho, mas sim um casamento transformado, diferenciado. Quando Jesus opera, as coisas são diferentes. Mais uma coisa muito interessante. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-as até em cima. Disse Jesus para aqueles serventes que estavam ali: enchei de água as talhas, e encheram até em cima. Quando você faz algo, é importante você ter presente ali pessoas que ouvem, pessoas que atendem. Eu quero falar o seguinte: eles convidaram para a festa não só Jesus, como os discípulos. É importante você ter dentro da sua casa, ou sempre convidar pessoas de Deus, para que aqueles que não ainda têm esse conhecimento, eles venham ver o diferencial, o comportamento. Um exemplo é filhos ou pessoas, quando ela vê pessoas de Deus na sua casa, pessoas que obedecem ali, aquele servente obedecendo, para que o milagre pudesse ter continuidade, ele pudesse estar acontecendo. É importante pessoas obedientes e primeiramente a Deus estarem na sua casa. Pessoas que, vamos dizer, que honram também o seu serviço, porque tem pessoa que ela leva um monte de gente na sua casa. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não ouvem ninguém, só para bater papo. Aqueles ali, eles ouviram, eles atenderam. Então é importante ter pessoas da fé, para que o Senhor Jesus, Ele fale, e não só você ouça, mas também aqueles que entrarem na sua casa, aqueles que entrarem ali, presente à sua família, presente ao casamento, porque quando entrou na sua casa, entrou também presente à sua família, ao seu casamento. Eles ouçam também a Deus, eles
participem ali da transformação do poder de Deus. Isso é muito importante. E diz assim: e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre-sala não estava presente, mas sim os serventes, aqueles que ouviram a Jesus e obedeceram. Ele chamou o marido lá e falou: todo mundo dá primeiro o melhor e depois o pior no vinho. Mas agora você guardou para o fim o melhor? Olha, eu quero dizer para você, eu não sei que começo, ou que meio, ou que ponto, ou onde está a situação dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família. Eu não sei que ponto. Mas eu quero dizer para você, o fim de qualquer situação, o final de algo, não depende de homens, de você, ainda que tudo aparentemente vai ser o pior no fim. Mas quando você convidou Jesus, quando você faz a sua parte, então Jesus muda o fim dessa história. Podem ditar, podem estar olhando, mas o fim, o final, pertence a Deus. Ele escreve um novo final. Ele escreve um novo fim para essa situação. Aquilo que aparentemente seria vergonha, seria um casamento vamos dizer, de falatório, todo mundo contando: fulano não tinha isso, faltou isso. Jesus supriu a necessidade. Ele supriu ali a necessidade. Então guarde essa palavra. Jesus reescreveu o final daquela situação, o final daquela festa. Permita você também, Jesus, ele mudar este final. Talvez você está em uma situação que você diz: o final está sendo feio. Não diga isso. Saiba que o final de qualquer situação, quando Jesus está presente e foi convidado, é Ele que reescreve. É Ele que muda o final. Seria o final da festa. Tanto que eles disseram aqui: disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, ele não sabia que havia se acontecido ali já a transformação. A transformação. Jesus, ele diz assim: Jesus, princípio assim, os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quer dizer, Jesus, ele fez assim, foi o princípio assim, e os seus discípulos creram nele. Algumas pessoas, elas têm que ver os acontecimentos de Deus na sua família, as mudanças da história, do fim, e elas vão crer no seu Deus também. Elas vão crer, elas vão acreditar em quem você tem crido também. E diz assim: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Depois disso ele desceu com a sua mãe e seus discípulos. Para você, mãe,
Entra em desespero quando o filho fala alguma coisa que você não gosta. Quando a filha fala alguma coisa que você não gosta, entra em desespero. Mantenha calma. Mantenha calma. Quando você mantém a calma, quando você põe a sua fé no Senhor Jesus, quando você convida Jesus, Ele se faz presente. Aí é saber que Jesus, Ele vai mudar o final dessa história. Ele vai reescrever o que está acontecendo. Isso venha impactar o seu coração, essa palavra. Venha esta palavra impactar a sua mente. Pois este é o favor imerecido do Senhor para as nossas vidas, que é a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus.